Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. Novamente eu vou fazer um segundo vídeo aí sobre a falácia do falso ofício inatingível, porque agora há pouco mesmo tem um ateu usando a mesma falácia aqui novamente comigo, mas esse cidadão ele está adicionado aqui às minhas pessoas aqui, ele é uma pessoa bem respeitosa e essas pessoas eu acho que elas merecem uma resposta respeitosa, né? Eu acho muito engraçado crentes que falam de Deus como se ele tivesse reações tipicamente humanas, né? Mundanas. Ora, onde já se viu um Deus se rebelar como se fosse apenas um figurante no grande teatro da vida, né? Então eu quero dizer o seguinte, que isso que ele está usando aqui é uma falácia chamada falácia do falso ofício inatingível, que é quando o neo-ateu militante ele pega lá, ele pega as nossas colocações em âmbito humano. Por quê? Porque tudo que diz respeito ao homem vai estar em âmbito humano, tá? Não estará em nível divino. Por exemplo, eu não falo com Deus ou de Deus para os seres humanos em nível divino, porque eu sou homem, tá bom? Então, todas as palavras que você encontra lá na Torá escritas por Moisés, né? Todas as palavras que você encontra dos profetas escrito lá no Tanar, todas elas estão em nível humano, tá? Estão em nível humano para a compreensão humana. Por quê? Porque isso é a comunicação entre os seres humanos, tá? Então, a Torá, ela é um livro onde Hashem HaKadosh Baruch Hu, Deus baixa sua essência até o homem. Por isso existe literalmente o evento onde Deus baixa no Sinai, onde Deus aparece no Sinai, onde ele desce no Sinai, né? Essa descida é uma descida a nível humano, tá? Ele desce a nível humano para que nós humanos possamos compreender o que ele está querendo passar. Isso é a mesma coisa de que os adestradores, quando vão adestrar os cães, tá? Eles fazem isso também. Eles analisam o comportamento dos cães, eles descem ao nível dos cães para poder dar recompensa aos cães, para os cães poderem obedecer certos comandos, tá bom? Então assim, ele não consegue se comunicar com o cão no nível humano, tá bom? Então assim, isso é uma coisa assim, é uma coisa impossível. Então quando o neo-ateu pede que o homem tenha assim essa comunicação divina, né? Mas ele não explica o que é essa comunicação divina. Ele está usando a falácia do falso ofício inatingível, onde o quê? Onde ele está tentando colocar que ele está tentando ter atitudes divinas, ou seja, tentando se passar como Deus e querendo regular o que os seres humanos, né, deveriam dizer ou não, como se fosse no nível divino. Não, você tem que falar assim porque o Criador está no nível divino. Então assim, só que ele não sabe qual é esse nível, tá? Então assim, é novamente a falácia do falso ofício inatingível. E também, como já explicado no vídeo para trás, né, tem aquela situação que o neo-ateu militante, ele assume as funções de Deus como se fosse exatamente Deus. Se eu fosse Deus, eu criaria um universo todo recheado de gelatina, morango e cereja. Se eu fosse Deus, eu não faria o homem mortal, eu faria o homem imortal. Se eu fosse Deus, eu faria isso assim, assim, assim. Então ele vai criando a sua maneira, como se ele fosse Deus, mas ele não está no ofício de Deus. Por quê? Você acaba com a festa do neo-ateu militante dizendo para ele o seguinte, fala, olha, você não é Deus, né? E se você for Deus, se você quer assumir o ofício dele, basta que você crie a vida na Lua, né? Se você desenvolva a vida em outro planeta,
crie outro planeta ou outro universo paralelo a esse e crie a vida nele, que aí você vai poder tomar o ofício de Deus, porque você vai ser Deus, tá? Então, assim, essa é uma falácia muito usada por neo-ateus e você vai identificá-la logo, né? Então, todas aquelas coisas que você vê na Torá, que Faraó viu que era o dedo de Deus, ora, isso é um antropomorfismo humano, uma forma como nós temos de fazer baixar, né, que Deus tem para fazer baixar a sua essência nos humanos, para que os humanos entendam que aquilo foi obra de Deus, não que Deus teria um dedo, mas que aquilo foi obra de Deus, né? Então Faraó, quando viu que aquilo era o dedo de Deus, ou seja, ele viu que era uma obra divina, que ele não poderia competir com aquilo, que ele não poderia fazer nada, porque aquilo vinha realmente de Deus. Então, assim, essa frase que está lá, ela está em âmbito humano. Quando, por exemplo, você vê uma outra frase que está lá, que Deus se arrepende, não sei o que e tal. Essa é uma outra frase que está em âmbito humano. Ela traz uma forma de Moisés coloca uma forma de colocação onde qualquer ser humano possa entender o que está acontecendo. Então, assim, isso não quer dizer que Deus se arrepende. É como o Faraó viu que era o dedo de Deus. Isso não quer dizer que Deus tem um dedo, tá? Mas essa é a linguagem humana. E nós, como humanos, nós só podemos falar nessa linguagem. Nós não podemos falar em outra. Então, quando o neo-ateu te pedir uma outra linguagem, né, fala para ele que se ele quiser, ele pode criar uma linguagem divina, né, de acordo com os seus parâmetros, e introduzir para o homem poder se comunicar com o outro como se fosse a linguagem de Deus. Tá bom? Um grande abraço a todos.